Boa noite, boa noite. É uma alegria estarmos juntos nessa noite. Eu queria dizer para vocês feliz sábado, feliz sábado. Que bonito poder chegar a esta hora tão especial e estarmos juntos nesse sábado tão especial. Estamos em casa, estou aqui na minha casa, me dirigindo a vocês. Estou vendo aqui que pelo Instagram, estamos também juntos aí pelo Facebook e também YouTube da igreja. Forte abraço para você que está aí do outro lado, que Deus te abençoe muito, que essa mensagem da palavra de Deus possa ser uma bênção na vida de cada um de nós. Eu já estou com minha Bíblia aqui na mão e espero que vocês estejam também ali prontos para estudarmos a Bíblia. Mais uma vez, feliz sábado. Deixa ver um pouquinho onde a gente está. Tem gente até hispano. Buenas noches, pastor. Ok, Petrolina presente. E vários estão entrando para a nossa live, que é um culto, na verdade. E essa semana tem sido uma semana bem ativa, uma semana bem especial, uma semana onde a gente fez vários desafios online e muitos dos jovens responderam maravilhosamente e estou muito feliz por isso. Deus abençoe muito você. Que esse final de semana, a gente, agora que estamos entrando nas horas do sábado, você possa descansar no Senhor. Que essa seja uma realidade maravilhosa na tua vida. Então, convida teus amigos, ainda dá tempo, manda o link para outras pessoas. Estamos no YouTube, oficial aí da igreja no Brasil, e estamos também em rede por Jovens Adventistas Brasil e também em nosso Instagram. Feliz sábado à nossa maravilhosa juventude, à nossa igreja, e vamos abrir a palavra de Deus nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem muito, mas muito especial para você nessa noite. Nesse sábado, eu preparei aqui uma mensagem da palavra de Deus. Basicamente, é como um resumo, um pouquinho de tudo que a gente estudou durante esses dias, durante esse trimestre na lição da Escola Sabatina, nosso guia especial. E algo poderoso na palavra de Deus que eu queria compartilhar com vocês. O tema dessa noite é boas notícias da Babilônia. Uau! No meio de tantas notícias, um bombardeio geral que a gente recebeu aí pelas redes sociais, noticiários, muita gente ficou aí sentada no sofá assistindo tanta notícia, eu também trago mais uma notícia para você, ou algumas notícias, e elas vêm de Babilônia. E é por isso que eu gostaria que você possa abrir a sua palavra, sem mais demora. Vamos entrar direto na palavra de Deus. Quero mandar meu abraço novamente a você e dizer feliz sábado. E vamos nos concentrar. O tema é sério, o tema requer que a gente fique bastante concentrado, o tema requer que você esteja com tua Bíblia na mão e anote algumas coisas, e nós vamos ser muito abençoados pela palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. E nós vamos buscar no livro de Daniel o que está revelado para nós para esses dias. Daniel, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1, que inclusive é também a reflexão praticamente final de nossa lição da Escola Sabatina nesses dias que estamos vivendo. Mas que bom que você está assistindo isso. De maneira atemporal, o Senhor está te encontrando e alcançando. Não sei em que momento você está assistindo essa live, esse culto especial que estamos fazendo da nossa casa para a tua casa, para teu lar, aonde você está assistindo. E o Senhor tem bênçãos para você nessa noite. E eu tenho um apelo, um chamado muito especial e muito sério para você durante essa mensagem dessa noite. Daniel capítulo 12, verso 1 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, Jesus, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Vamos fechar nossos olhos e vamos conversar com o Senhor para abrir a palavra mais uma vez e assim termos orientações do alto. Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento. Tua palavra foi aberta.
E, Senhor, queremos receber o teu poder, queremos receber, Senhor, a tua instrução, a tua orientação nessa noite, nesse momento tão especial. Nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, de isolamento, muitas vezes, em muitos lugares, que possamos encontrar conforto e boas notícias que vêm de Babilônia para cada um de nós. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Sabem, algo muito interessante, muito peculiar e poderoso, que os dois livros proféticos mais importantes, eles foram escritos em cativeiro, foi Daniel e Apocalipse. Por que será que Deus deixou esta mensagem para dois homens que estavam nessa situação? Por que será que Deus fala para seu povo, a sua igreja, quando está em meio das diversidades? Bom, Deus se pronuncia diante das crises. Deus fala para ti nos momentos mais turbulentos da tua vida. E nós vemos aqui algo muito poderoso. E é refrigerador, isso nos traz descanso à nossa alma, para esta hora que nós estamos vivendo, nesse tempo tão turbulento que nós estamos vivendo como sociedade. João estava na ilha de Patmos, ele estava isolado, muito difícil a situação que ele estava vivendo. E isto nos faz pensar que dentro do contexto, esse contexto não é acidental. O fato de ter sido escritos estes dois livros no cativeiro nos fala o seguinte: nos piores momentos, Deus fala a seu povo. Deus continua falando a seu povo nos piores momentos. O fato de Deus falar nos momentos de crise, de tribulação, é aplicável isso para nós. Porque nós, ao igual que Daniel, estamos em nossa própria Babilônia. Mas uma boa notícia para começar. Você mora em Babilônia, mas Deus também está em Babilônia. No meio da confusão, você tem que se levantar como diferente, como distinto, como singular. Sabem, no meio de Babilônia, onde os princípios e a moral são baixos, nós convivemos em Babilônia, igual que Daniel, e essa situação não é diferente daquela que ele vivia e que os amigos viviam e nós vivimos nesses dias. É muito similar. Hoje, mais que nunca, nós vivemos numa pluralidade da religião. E como estava predito por Ellen White, serão dias escuros, a escuridão da crença, da fé e da identidade. Eu quero que você me acompanhe agora em Jeremias, o capítulo 25. Veja só, Jeremias capítulo 25. Jeremias, contemporâneo de Daniel, vai dizer no capítulo 25, abra sua Bíblia aí. Vamos estudar a palavra nessa noite, que tem uma mensagem bem especial. Jeremias capítulo 25, versículo 11, diz assim, fique comigo ligado. Diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, a profecia de Jeremias. Estas nações servirão ao rei da Babilônia, quanto tempo? 70 anos. 70 anos. Sabem, Daniel era um adolescente e ele escutou o velho profeta Jeremias dizendo que o povo passaria 70 anos na Babilônia. Daniel, ele era uma criança, um jovencinho, um adolescente, quando escutou as palavras do profeta Jeremias. E quando Daniel vai agora para a Babilônia, ele já sabia o que estava acontecendo. Daniel e Jeremias, que eram contemporâneos, agora, imaginem, Daniel era, presta atenção, Daniel estava lá no palácio, ele era da realeza, escutou da profecia, e agora ele sabia muito bem que o tempo não seria curto. Pelo menos seriam 70 anos. A profecia já estava dizendo isso. Seriam 70 anos de adversidade. A Bíblia descreve que seria um tempo longo de adversidade. A Bíblia também nos fala que nesses tempos finais aumentará a angústia. Serão tempos mais difíceis. A minha pergunta é: quão robusta é a nossa fé no meio deste tempo? Será que poderemos acreditar que Deus está conosco? Uma coisa que eu gostaria de falar para você. Daniel menciona que haverá um tempo de angústia como nunca houve antes. Provavelmente este não é ainda esse tempo de angústia final. Mas uma coisa é certa, ele não está exagerando. Isso aqui não é uma fake news. Este não é um comentário aleatório. Não é um comentário fanático, sensacionalista. Agora passam eles 70 anos de cativeiro. E em Daniel 8... agora Daniel recebe a profecia mais longa, e Daniel faz uma oração longa de clamor ao Senhor e pedindo, rogando que, por favor,
não deixe mais tempo ali em Babilônia. Ele é preocupado, 2.300 tardes de manhã, o que será? Será que o povo vai ficar para sempre na Babilônia? Como vai ser isso? Senhor, eu te peço, me retorna para casa. Quero te dizer algo muito interessante e importante para você nessa noite. Tem muitas Babilônias que não vamos sair delas, mas sim vamos atravessar elas, vamos passar por elas. Sabe, uma coisa é uma pessoa com câncer, e provavelmente essa pessoa vai morrer de câncer. E câncer é possível que seja a tua Babilônia, mas você vai passar por muitos tempos difíceis em Babilônia, como Daniel, mas ele nunca deixou Babilônia. Deus não promete te tirar de Babilônia, mas a promessa maravilhosa é que sim, ele promete atravessar com você essa Babilônia. Talvez você não tenha notado algo, mas Daniel não morreu em Jerusalém, ele não voltou para Jerusalém. Daniel morreu em Babilônia. Mas Deus promete que não vai deixar você sozinho em Babilônia. Ele atravessará junto com você em Babilônia. Deus não te promete que você vai trocar de função, que vai trocar de emprego, que vai ser melhor as coisas, que a situação vai mudar, que não, você não vai pegar doença nenhuma, mas que ele te vai ajudar a atravessar a cada dia e te vai dar forças para sobreviver nesse tempo de crise. Estas, meu querido, estas são as boas notícias da Babilônia. Eu quero te dizer mais, Deus vive em Babilônia, Deus também vive em Babilônia. Deus está aqui, porque aqui é a Babilônia que nós estamos vivendo nesses tempos. Jeremias escreve uma carta explicando como seriam estes anos de cativerio. E você me acompanha aí, abra sua Bíblia aí em Jeremias, o capítulo 29. Isso aqui é poderoso, gente, isso aqui é maravilhoso. Em Jeremias, o capítulo 29, verso 11 em diante, e você conhece muito bem isso aqui, mas isso me traz um alívio, me traz um conforto, me traz uma força que vem do Senhor que é fantástica. Em Jeremias 29, 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa carta escrita para aqueles que estavam no cativeiro. Essa carta também é escrita para você. Essa palavra chega para nós nessa noite com poder, dizendo: ei, eu tenho boas notícias para você. Eu tenho pensamentos altos, de bem, de paz e não de mal. Eu não causei tudo isso aqui. Mas saiba que no meio da aflição eu estarei contigo. E veja que mais. Diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Oh, atenção a isso aqui poderoso. Vocês vão invocar meu nome no meio da Babilônia e vão passar a orar mais. Vão passar a se deter mais tempo comigo. Mas eu vou ouvir vocês. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração. Nós vamos buscar e o Senhor vai responder a nossa oração. Não porque há alguma coisa boa em nós, sino porque Ele promete estar conosco no vale da sombra e da morte, da dificuldade, no meio do coronavírus, no meio da distância, no meio da aflição, no meio da pobreza. Ele estará conosco. Daniel está em Babilônia e essa carta ele conhece muito bem. Diz: você me chamará, me buscará de todo o coração. Em momentos de tribulação e quando Deus está moldando o nosso caráter, é nesse meio da aflição que Deus está moldando o nosso caráter. Saiba disso, se concentre nisso. Deus está operando um milagre de transformação na minha vida e na tua vida. Aproveite esse momento e se toma das mãos de Deus com força. É nestes momentos que nós vamos desenvolver uma relação próxima com Deus, de dependência total. Tempos difíceis vêm para nos tornar mais fortes. Diz a palavra: vocês me chamam desde Babilônia, e eu estarei ali, diz o Senhor.
Se vocês me procurarem em Babilônia, eu estarei em Babilônia. Sabem, existe uma razão pela qual você nasceu no tempo que você nasceu e eu nós nascemos. É nessa hora, é nesse tempo. Você nasceu nos últimos dias da história desse mundo. Você acredita nisso? Por que será? E que você tem um DNA dos últimos dias? Porque você iria aguentar e ser testemunha do poder de Deus que iríamos atravessar por essa Babilônia. É um DNA especial que corre por nosso corpo. Ele colocou uma força extraordinária no DNA dos sobreviventes dos últimos dias. E estes dias, eu te falo, esses dias não são para fracos, não. É nesses dias que se sabe quem está de que lado. Mas Jesus vem nos últimos dias, dizendo em Lucas capítulo 21, disse, quando vocês vejam que estas coisas, ei, atenção, quando vocês vejam que estas coisas estão acontecendo, olhem para cima, levantem as suas cabeças, porque a redenção está próxima. Gente, me emociona isto, pensar, nossa redenção está próxima. Isso aqui não é simplesmente um conto de fadas, isso aqui não é ficção, isso aqui é real. Deus está enviando o seu Filho a nos buscar logo, logo, Maranata. O Senhor logo vem. Nossa redenção está próxima. E não disse, saia logo. Ele diz, eu vou lá. Eu vou no meio de Babilônia. Muitos são chamados a permanecer em Babilônia. Como Daniel, ele ficou em Babilônia para ser uma testemunha poderosa. E nós vamos conseguir passar desta segurando a mão do Senhor. E nós lemos no início da mensagem, em Daniel capítulo 12, verso 1, e naquele tempo se levantará Miguel, nosso Jesus Cristo, um grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos de teu povo. Sabem, haverá tempo de angústia, qual nunca houve antes. Mas no meio da crise, ele se levanta, Miguel vem a teu lado, e não importa a situação difícil que você esteja vivendo, ele estará com você. Ele está olhando para você agora. Ele vai se levantar em favor de você. Em que tempo? Nos últimos tempos. No tempo da angústia como nunca houve antes. Talvez este seja o início dos últimos dias da história desse mundo. Talvez seja este o momento do tempo da angústia como nunca houve antes. E Deus nos salvará e estará conosco todos os dias até a consumação do século. Amém por isso. Isto me fala que não podemos perder. Nestes dias haverá libertação, seremos livres em Cristo Jesus. Nós devemos mudar um pouco aí as nossas orações, imagino, nesses dias. Eu quero te chamar a isso, quero que você pense nisso. Se Ele está permitindo a aprovação, Ele também, e junto com a aprovação, vem a promessa. Não tirou eles do fogo, eles passaram pelo fogo. Em Daniel 6, o rei diz, né? O teu Deus é contigo. Muitos dos problemas que você tem, ele não vai tirar os problemas, mas ele está com você. Você confia em Deus mesmo? Eu vou fazer aqui uma pausa para você pensar. Você acredita mesmo nas promessas de Deus? Você conhece esse Deus de maneira tão profunda para saber que Ele está ao controle dessa história do mundo? Os tempos de crise revelam quem verdadeiramente somos e como vivemos. Eu devo aprender a sorrir no meio das lágrimas. Isto não é fácil, meus irmãos, meus jovens, meus amigos, não é fácil. Mas quando você olha para a história de Daniel e seus amigos, eles nunca se permitiram escapar ou desistir do teste da fidelidade. Jamais. Ellen White diz que Deus não levará ao céu ninguém em quem ele não possa confiar. Uau! Será que o Senhor pode confiar comigo? Em mim? Será que eu acredito e confio nele mesmo? Abra comigo em Isaías. Vamos lá, Isaías. Gente, abra sua palavra. Fica ligado para esta parte final. Isaías, o capítulo 43. Aqui tem uma palavra poderosa para nós.
Isaías 43, versos 1 em diante. Fica aí conectado, fecha só. Diz Isaías 43, 1 ao 3 assim. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te criou e te formou, te moldou, ó Israel. Não temas, porque eu te remei. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Israel, tu és meu. Não sei qual é o teu nome, mas o Senhor conhece teu nome e sabe perfeitamente porque Ele te criou. E aqui a palavra formar é algo que Ele foi moldando ao longo do tempo. E Ele fez isso, está fazendo isso com a gente. E é mais. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quando passares, diz. Não diz que você vai caminhar sobre a água, somente Pedro, Jesus. Não diz que vai ser todo um cor de rosas. Diz, mas você vai passar. Você vai passar através de Babilônia e Deus estará contigo. As provas são purificadores, o fogo e a água são purificadores, e por isso que está colocando isso aqui. Não será que Deus permite algumas crises para me purificar? Não será que Deus está permitindo algumas provações para me purificar com fogo, com água? Mas talvez eu tenha que passar por elas. Daniel capítulo 2, abra aí a sua Bíblia. Vamos para Daniel agora mais uma vez. Isso aqui é interessante. Daniel capítulo 2, fica ligadaço aí. Daniel capítulo 2 diz o verso 1. Já abriu a sua Bíblia? Vamos lá. Daniel 2, verso 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou, se tribulou demais e passou-se-lhe o sono. Você conhece a história. Nós não vamos entrar na história. Mas diz que Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, agora ele recebe um sonho de parte de quem? De parte de Deus. É possível que nesses dias de cativeiro que vivemos em Babilônia, Deus também pode nos falar através dos líderes do mundo? Você já parou para pensar nisso? Sabe, quando nós lemos o grande conflito, nós percebemos que os anjos, diz o grande conflito, que os anjos estão sentados, estão vendo e estão participando nas reuniões mais importantes das lideranças mundiais e auxiliando nas decisões. Você acredita nisso? Nós vemos como Deus usa pessoas distinguidas para trazer uma mensagem para os seus últimos dias. E Nabucodonosor era um adorador de Marduk. E Deus falou com ele. Imagine, isso foi pouquinho depois do tempo de teste, onde os jovens aparecem como 10 vezes mais sábios, mais espertos, ou aquele tempo da aprovação, 10 vezes melhores. Isso como que fica na cabeça de Nabuco, né? Fica aí, fica aí. Agora vem o sonho. E aí Deus, que também mora em Babilônia, e está preocupado com toda essa situação, fala para os líderes também. No final do sonho, aparece a pedra, você sabe da história, que não é cortada por mão humana, e esse reino é aquele que permanecerá para sempre. Os reinos passarão, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. E precisou usar um pagão. Precisou o Senhor usar, ou usou, um líder pagão. Nos últimos dias, Deus também falará algumas verdades para os últimos dias através de alguns líderes religiosos. Vocês acham que estes jovens, no meio de Babilônia, com as diversas tentações, longe de casa, outros deuses, outro idioma, outros costumes e situação estressante, Deus não falaria? Deus não traria essa profecia de Daniel capítulo 2, e lembrando que no final haveria o reino que permaneceria para sempre? Deus, no meio desta tribulação, envia uma mensagem para trazer conforto, que ao final de tudo, ei,
Ele está ao controle. E Deus tem esses jovens como testemunhas no meio da confusão. Agora eu fico pensando, Deus tem alguns jovens em meio de Babilônia, tem alguns de seus filhos no meio da Babilônia e da confusão para ser testemunhas. Vocês lembram que falou o rei Nabucodonosor no final, depois que foi interpretado o sonho e que Daniel interpretou o sonho por intervenção de Deus? Diz em capítulo 2, verso 47, diz assim: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, é o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O texto agora revela o sonho, porque Deus estava com eles. Sabe, me permitam aqui algumas colocações bem sinceras. Às vezes, nós temos sido muito negligentes e displicentes com a mensagem maravilhosa que nós temos para esses dias de advertência ao mundo. Você tem um propósito ao viver nos tempos mais turbulentos, a ter esse DNA de fortes nos últimos dias. Você não está à toa nesse mundo e passando pela tribulação sem levantar a voz de advertência e de esperança para um mundo que está em caos. Nos tempos mais turbulentos da história, é que você se precisa levantar como testemunha viva dessas mensagens poderosas, que o povo pode ficar atribulado, pode ficar confuso, mas que saiba que existe um final em Cristo Jesus e não haverá derrota para o reino de Deus que é para sempre. No meio da tribulação, Deus chama Daniel para ser testemunha. Como é possível o povo de Deus resistir às pressões que o esmagam para que se conforme com o mundo? Sabem, em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Os conformados são aqueles cuja vida é controlada pelas pressões exteriores, enquanto os transformadores são aqueles cuja vida é controlada pelo poder interior. Daniel e seus 3 amigos eram transformadores, influenciadores. Em vez de sofrer mudanças, eles as realizam. Deus usou-os para transformar a mente de governadores e erguer o nome de Deus em uma nação pagã. Isso aqui é poderoso, isso aqui é um chamado para você e para mim, que todo jovem cristão, que todo cristão é um conformado ou um transformador. Ou estamos sendo exprimidos para caber nos moldes do mundo, ou estamos transformando as coisas no mundo em que Deus nos colocou. Nem sempre a vida dos transformadores é fácil. Não, nem sempre. Mas, sem dúvidas, é empolgante. E é motivo de grande alegria o fato de Deus estar usando você e eu para influenciar outros. O que você está fazendo no meio da crise, no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio dos problemas? Se levante para ser um influenciador do bem, um transformador em Cristo. O destacado era a fidelidade apesar das consequências. Alguém disse assim que fé não é crer apesar das evidências. Isso aí é superstição. Mas sim obedecer apesar das consequências. Eu me pergunto, como está a nossa fidelidade hoje? A verdadeira fé não procura brechas para escapar. Simplesmente obedece a Deus e sabe que Ele fará aquilo que for o melhor. A fé baseia-se em ordens e em promessas. Mas essa fé, que se baseia em ordens e em promessas, não se baseia em argumentos e explicações. Sabem, existe algo chamado assim como fé comercial, que diz que obedeceremos a Deus e Ele nos recompensa com isto. Isso, mais uma vez, se trata do engano de Satanás e da sua filosofia de adoração. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Sabem, em tempos de adversidade, normalmente são tempos de oportunidade.
E a geração que não se curva é a geração que se levanta em fidelidade para cumprir uma missão. Nós vamos ter que ficar mais alguns dias por aqui em Babilônia. E a promessa não necessariamente é sair de Babilônia. Sim, nós vamos ter que ficar aqui em Babilônia. Mas eu tenho boas novas para você. Eu tenho boas notícias para você. Nós passaremos por isso. Nós passaremos pela adversidade. Você passará por esse problema que você está vivendo. Você está passando por um momento da tribulação. A promessa é grande. O Senhor é com você. Passaremos por essa provação porque o Senhor estará conosco. Ele está ao nosso lado até o fim. E você? O que vai se decidir? Como será a tua fidelidade? Talvez você está escutando essa palavra e está um pouco longe dos caminhos do Senhor. Eu te convido, eu te apelo em nome de Cristo. Você precisa voltar a seus braços carinhosos. É uma chance de reflexão, de parar para pensar o que você está fazendo com a tua vida. O Senhor está voltando para nos buscar. E os tempos são os últimos tempos da história deste mundo. Você que ainda talvez não tomou uma decisão por Cristo, eu quero te convidar, nesta hora, neste momento, a se render totalmente àquele que conhece a tua vida, a tua história, que conhece o teu passado, mas também que conhece o teu futuro. Eu já sei qual é o meu futuro. Eu não porque sou adivinho, sino porque a palavra me diz que nos últimos tempos se levantará Miguel, perdão. E ele vai estar de nosso lado. E ele trará essa promessa. E nós seremos mais que vencedores. E moraremos eternamente com Cristo Jesus. Posso orar por isso? Se você está tomando a tua decisão de voltar aos braços carinhosos, escreve aí. Quero voltar aos braços de Jesus. Escreve aonde você está, no YouTube, aí no Facebook, no Instagram. Coloca, eu preciso voltar aos braços de Jesus. Se você aceita Cristo como teu salvador pessoal, escreve aí, para que muito em breve você também seja batizado para a glória de Deus e você seja uma nova criatura e viva em novidade. Tenho boas notícias para você da Babilônia, no meio da confusão. Ele está conosco até os últimos, do último, até a consumação dos séculos. Se você quer aceitar a Cristo como teu salvador pessoal, coloca aqui também, aceito a Cristo como meu salvador. Coloca, escreve, eu quero orar por você, nós vamos revisar depois esta live ou de maneira atemporal. E quero orar por você. E eu tenho certeza que o Espírito Santo atuará com poder em nossa vida nesta hora, para que minha vida, a tua vida, possa ficar junto com Cristo Jesus. E assim nós vamos passar através de Babilônia. Não vai ser fácil, mas segurando a mão dele. Nos tempos finais, ele virá, nos buscará, porque nossa redenção está bem próxima. Maranata. Vamos orar por isso? Enquanto eu oro, você pode colocar, aceito a Jesus como meu salvador pessoal. Quero voltar aos braços de Cristo Jesus. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque nesta hora, neste momento, podemos clamar a Ti. Podemos chamar por Teu nome. E da mesma maneira que Daniel, os amigos estavam lá em Babilônia, em cativeiro, muitos estamos nesta Babilônia. O Senhor não prometeu que nos ia tirar da Babilônia, mas sim que nos ajudaria a atravessar por meio das dificuldades. Pai, eu te peço que o Espírito Santo possa ser derramado com poder na nossa vida nessa oportunidade. Que chegues a cada um de nós para que tenhamos um compromisso sólido e firme com tua palavra, com tuas promessas e sabermos que muito em breve Jesus voltará para nos buscar e assim para sempre moraremos com o Senhor.
Senhor, quero te pedir por aqueles que precisam retornar a teus braços carinhosos. Talvez nestes tempos de tribulação, eles estão mais sensíveis à tua voz. Estão entendendo que há um propósito para a vida deles. Senhor, vai buscá-los, vai chamá-los. E eles estão abertos nessa hora para receber a tua graça, teu perdão e teu poder. E tantos outros nesta hora também se decidem a teu lado. Talvez não são batizados na igreja adventista, mas querem se unir a este povo remanescente dos últimos dias, para também ser testemunhas da mensagem da tua palavra para os últimos dias. Mensagem de paz, de conforto, de advertência e de preparo para o grande dia, quando Jesus voltará e muito em breve nós iremos para casa. Nos colocamos nas tuas mãos de amor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um lindo sábado. Segura na mão de Jesus. Muito em breve nós vamos para casa. Feliz sábado. Que Deus te abençoe. Maranata.